Irmãos, nós aprendemos muito hoje pela manhã, e eu até quero aproveitar um gancho que a pastora acabou finalizando ali a Paraxá Matot, Macei, que foi finalizada hoje pela manhã. Ela está em Números, para quem não teve de manhã, 30, versículo 2, até Números 36, versículo 13. Mas antes eu quero também agradecer os visitantes. Não sei se já agradeceram. Que vocês sejam bem-vindos no nosso meio, possam voltar sempre, sintam-se à vontade conosco, amém? E também sintam-se à vontade em participar. Fiquem à vontade, tá bom? Mas, como eu disse, eu gostaria de aproveitar um gancho que a pastora finalizou o estudo dela ali. Porém, eu gostaria que vocês fossem comigo no Paraxá que foi ainda anterior, Paraxá Pinhas, Finéias. Para que nós lêssemos rapidamente Números 25, do versículo 1 ao versículo 12. Números 25, capítulo 25, versículo 1 até o versículo 12. Essa paraxá nos foi ensinada na semana passada, nós aprendemos muito com ela, mas eu gostaria de iniciar aqui fazendo um comentário nela. Amém? Vamos todos ler? Números 25, versículo 1. Enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Essas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante deles. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Eterno se acendeu contra Israel. Disse o Eterno a Moisés: toma todos os chefes do povo e enforca-os ao ar livre, e ao ardor da ira do Eterno se retirará de Israel. Assim Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate aquele dos seus homens que aderiram a Baal-Peor. Então o homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante aos olhos de Moisés e de toda a comunidade dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se, tomou uma lança, seguiu o israelita até a tenda e lá trespassou-os pela barriga, o homem israelita e a mulher, e cessou a praga que feria os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Eterno a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo por mim, por isso no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize, dou-lhes a minha aliança de paz. Amém. Aqui nós observamos claramente, irmãos, além do que nós já aprendemos, que o povo ele foi contaminado com as filhas de Moabe. Está muito claro na passagem que nós lemos aqui, não é verdade? E o que me chamou a atenção e me fez ir até ali é que o povo de Israel, que estava em Sitim aguardando algum tempo, ele acabou se contaminando com as filhas de Moabe, através da prostituição, adoração aos seus deuses pagãos e etc. Não é verdade? Porém, aquilo ali foi um tipo de contaminação, e existem vários tipos de contaminação. E o que me chama a atenção, quero ir com vocês em Números 32, e não esqueçamos que todo pecado tem a sua consequência. E nesse caso aqui foram 24.000 que morreram. E o que me impressiona, lendo isso aqui e trazendo até para os dias de hoje, mas primeiramente falando lá atrás, é que eles já haviam passado por várias situações as quais eles haviam pecado, o Eterno tinha vindo, a sua ira, e tinha muitos sido mortos, e mesmo assim eles continuavam pecando. Não é nada diferente do que acontece conosco hoje. Não é nada absolutamente diferente. É exatamente a mesma coisa. Números 32, do versículo 1 ao 15, aqui nós vemos Rúben e Gade pedindo a Moisés. Os filhos de Rúben e os filhos de Gade, 32, versículo 1. Os filhos de Rúben e os filhos de Gade, que tinham gado em muitíssima quantidade, viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram um lugar próprio para o gado.
Assim vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, a Eleazar, o sacerdote, e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibom, Jazer, Ninrá, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beon, esta terra que o Eterno feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Moisés, porém, disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja, e vós permanecereis aqui? Porque desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Eterno lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei a Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Eterno lhes tinha dado. Então a ira do Eterno se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo: De certo, esses homens que subiram do Egito, da idade de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Quenezeu e Josué, filho de Num, os quais perseveraram em seguir ao Eterno. Assim se acendeu a ira do Eterno contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Eterno fosse consumida. E aqui estáis vós, uma multidão de homens pecadores, levantando-vos em lugar dos vossos pais, para aumentardes ainda mais a ira do Eterno contra Israel. Se vós vos apartardes de segui-lo, ele outra vez deixará este povo no deserto, e vós sereis a causa da destruição deles. Podemos observar aqui nessa paraxá que Ruben e Gade, eles já tinham muito gado, como está expresso aqui. Provavelmente eram pessoas que tinham muito poder aquisitivo. Tinha muito despojo das guerras, é verdade. E o que me chama a atenção, que é muito interessante, eles já tinham muito, e mesmo assim, tendo muito, quando eles vêm aqui, no versículo 5, disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar ao Jordão. O que eles estavam dizendo nesse momento? Ou pelo menos estavam pensando? Interesse próprio. Estavam vendo somente eles. Eles não estavam pensando em todo o povo. A necessidade de todo o povo atravessar, auxiliar os mais idosos, as crianças, os mais necessitados. Até os animais, né? Precisariam atravessar o Jordão também. Eles estavam pensando neles, no interesse próprio, porque tinham o seu gado, e era muita quantidade, chegaram àquele local, se estabeleceram e pensaram: estamos tranquilos, as pastagens aqui são boas, podemos ficar aqui, e queriam se acomodar ali. E, naturalmente, pensando em si próprio, foram até Moisés, pedindo para que eles não passassem o Jordão. Moisés, porém, no versículo 6, disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão os vossos irmãos à peleja, e vós permanecerão aqui? Ou seja, você só está pensando em você, não está pensando no coletivo? Não olha os necessitados que nós temos e precisamos da ajuda de todo mundo? Por que está pensando só em você? E acontece conosco nos dias de hoje. Muitas vezes nós percebemos, muitas nós não percebemos, mas erramos de igual forma. Amém? Podemos observar que eles não estavam preocupados em fazer algo coletivo. Isso está claro aqui. Simplesmente o contrário, que eu já li no versículos 5 e 6, que é a satisfação própria. E quando eu lembro de satisfação própria, eu me lembro de uma vez que eu já estive com vocês aqui e falei sobre um item, sobre cobiça, avareza e sobre a ganância. Que a satisfação própria, o interesse próprio, é uma característica do ganancioso.
E é aí que eu pego o gancho da pastora que entregou para mim hoje pela manhã. O ganancioso, ele só pensa nele. O ganancioso só quer saber dele, da sua família, do seu interesse, daquilo que lhe agrada, daquilo que lhe convém. E não foi diferente o pensamento aqui de Rúben e também de Gade. Quando eles foram até ali, eles estavam pensando neles. Já tinham muito e provavelmente imaginaram, aqui eu posso ter muito mais, meu gado pode procriar muito mais, e aqui eu vou me estabelecer dentro de uma zona de conforto muito tranquila, que vai me satisfazer e satisfazer os meus. Os meus, exatamente, vai satisfazer os meus. Ganância. E o que é exatamente ganância? Tem várias explicações, eu peguei uma bem interessante. É um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir tudo para si próprio. Se caracteriza pela vontade de possuir tudo para si próprio. Tudo o que admira. E a vontade exagerada de possuir qualquer coisa. Ou seja, se eu tenho uma vontade exagerada de possuir, independente do que seja, e ela ultrapassa os limites do normal, porque desejar é normal. Eu posso desejar algo e ter como objetivo alcançar aquilo, desde que eu tenha claramente no meu coração que aquilo é algo de minha necessidade, aquilo é algo importante para mim, e não simplesmente para que eu possa mostrar para outros, que eu possa expressar para outro que eu tenho e talvez o outro não tenha. É a vontade exagerada de possuir qualquer coisa. A ganância, a avareza, cobiça, elas andam totalmente juntas, pois uma acaba levando a outra. E o que a gente observa? A paixão excessiva por dinheiro, a paixão excessiva, o amor ao dinheiro, a riquezas, é a avareza. O desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa, também riqueza, bens, honra, status, é a cobiça. Ficou claro, irmãos? Ficou bem claro, né? Yeshua reprova completamente, ele reprova a avareza completamente. Vamos lá em Lucas 12, versículo 13. Lucas 12, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. Disse-lhe o homem da multidão: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança. Ele está pedindo para o outro dividir. Yeshua, porém, lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou árbitro entre vós? Então lhes disse: Cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E propôs-lhes esta parábola: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: Que fareis? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: Farei isso. Derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha o ganancioso. Ele poderia pensar diferente, poderia pensar em distribuir para aqueles que são mais necessitados. E repartir com outros. E dividir, exatamente. Então direi a minha alma, tens guardados muitos bens para muitos anos. Olha o que ele pensa: descansa, come, bebe e alegra-se. Elohim, porém, lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Elohim, para com o eterno. O ganancioso, o avarento, o cobiçoso, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Ele foca algo e ele ultrapassa todos os limites. Ele pisa em quem quer que ele tenha que pisar. E o que ele já tem, ele de forma alguma quer dividir com o outro, porque ele tem aquele sentimento de posse, de possessão muito grande. É meu, eu não divido, é meu, é meu.
e ele quer mais, ele não se contém com o que ele tem, ele vê o irmão, ele vê uma outra pessoa que tem algo e ele quer também para ele, porque ele tem essa vontade o tempo todo de ter mais. Ele tem essa vontade de pegar mais e ele não mede consequências para pegar, para tentar, para ir atrás. E ele faz coisas completamente ilícitas muitas vezes, para ter, para possuir, porque a ganância o corrompeu, a ganância está dentro dele. E eu observo também satisfazer, perdão, irmãos. E nós podemos observar algumas formas também da ganância, algumas formas de querer satisfazer o eu. Uma das formas de satisfazer os desejos do seu corpo ou do seu próprio eu, é o que a pastora até falou pela manhã, que é através do sexo, desenfreado, sem controle. A outra, do vestuário e do luxo, incluindo tudo relacionado aos cuidados e à decoração do corpo físico. Eu tenho que vestir as maiores joias, o melhor relógio, eu preciso ter o melhor sapato, o mais caro, a melhor roupa de marca. Eu nem preciso, eu posso ter uma roupa boa, uma roupa que faça o que ela deve fazer, quer vestir o meu corpo, quer vestir bem. Mas eu tenho que ter a joia mais cara, o anel mais bonito, o relógio mais caro. Eu preciso ter tudo isso. E também pelo alimento, como também foi falado hoje pela manhã. Por excesso e pela variedade. Eu tenho uma necessidade desenfreada de comer de tudo e comer de coisas diferentes o tempo todo. Essa ganância, essa vontade. E vou buscando isso o tempo todo. Mas tem um detalhe, irmãos, que é muito interessante para que a gente não confunda. Quando nós temos um desejo, para que também a gente não pense, então significa que eu tenho um desejo e isso é ganância? Não. Depende. Se ultrapassa o limite e cai no excesso, sim. Se eu tenho um desejo e ele não é bom, sim. Também é. Agora, se eu tenho um desejo que é bom, um desejo bom, por mais intenso por mais intenso que seja esse meu desejo, não é denominado ganância. Porque é um desejo bom, é algo que vai trazer algo bom. Um bem para mim, o bem para o outro, ele vai abençoar a minha vida e vai abençoar todos aqueles que estão à minha volta. Então, por mais que eu tenha um desejo de algo bom, não é ganância. Porém, mesmo eu tendo um desejo por algo bom, e eu vou em busca dele, a partir do momento que eu consigo ele, e eu não paro por ali, eu começo a exceder, já começa a virar ganância, já começa a virar pecado. Porque até algo bom que eu estou em busca dele, pode se tornar algo ruim para a minha vida. Até algo bom que eu queria, ele pode se tornar algo ruim. Como ele pode se tornar? Fora do tempo, boa observação. Se aquilo que eu tenho a medida, que eu sei que é o suficiente, eu ultrapasso aquilo, se torna ruim. E aí que está o controle que nós precisamos ter na nossa vida. Porque nós, normalmente, fazemos o que quando não temos controle? E na maioria das vezes não temos. Se eu quero algo que é bom, vou pegar um exemplo. Moro longe do meu trabalho, tenho um emprego, a premissa é essa, né? Para ter um salário. Tenho uma renda que comporte eu comprar um veículo para mim, um veículo normal, que vai trazer algo bom que eu vou poder me locomover para a congregação, para a escola, para qualquer lugar que seja. Isso é bom, desde que eu tenha um emprego, tenha o sustento para pagar. Porque se eu vou em busca daquilo, não tenho, e vou pegar com outro, já começa a ficar ruim. Não é verdade? Então eu tenho que ter um emprego, só sendo repetitivo. Segundo, que a minha renda comporte, que eu sustente o meu lar, sustente a minha esposa, sustente os meus filhos com a necessidade básica, alimentação, vestuário, remédio. E aí, sobra, eu posso sim ter um veículo. Mas é o que acontece com Ulisses, quando Ulisses vê a oportunidade, guardei um dinheirinho ali, dá para eu poder comprar um carro, que pelos meus planos seria um carro modesto, mas que me transportaria tranquilamente, sem muito luxo, tranquilo. Chego na loja, olho para o carro, está ali o carro, usado. Olho para o lado, tem um carro novo, um carro maior. E se lá dentro do meu coração eu tenho isso intrínseco em mim, que é a ganância e a vontade, por mais
pequena que ela seja, se eu não tiver um autocontrole da minha vida, eu vou olhar para o carro e vou olhar para o outro. Aí eu olho para o bonito e desanimo quando eu vejo o outro. Aí vem um vendedor, que tem uma conversinha muito boa, né? Normalmente, e vende algo para mim que vai me trazer tudo de ruim. Por quê? Porque aquele carro novo que eu comprei, eu não tenho condições financeiras para pagá-lo, eu vou me endividar, ele provavelmente vai consumir muito mais. E o grande detalhe, se o carro serviria para eu transportar a minha família, a mim e a quem fosse necessário, e eu compro um carro porque ele é mais bonito, porque eu quero chegar na congregação, quero chegar na escola do meu filho com um carro novo, eu quero ir para o meu trabalho, estacionar na frente da empresa para todos os meus colegas verem, olha o problema. Algo que nasceu como bom, que se eu tivesse domínio próprio, se eu tivesse controle, e controle também sobre o dinheiro, né, porque normalmente se endivida muito quem não tem muito controle, se tornou algo ruim para a minha vida. Amém. Hoje pela manhã não deu tempo para mostrar, mas agora você elucidou mais ainda, quando você veio com a parábola de Lucas capítulo 12. Porque ali Adonai diz assim, aquele que não é rico para com Elohim, para com Deus. Então isso está tudo na nossa paraxá. Tudo isso em Números 31, quando Adonai começa aqui a dizer no versículo 21, olha para você ver. Disse Eleazar, o sacerdote, aos homens do exército que partiram à peleja. Este é o estatuto da Torá. Esta é a regra da Torá, que consagre, que vai purificar, ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o cobre, ó, materiais todos nobres, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo aquilo que resiste ao fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpo. Sim. Se vai ficar limpo, porque será consagrado a Adonai. Amém. Exato. Então será entregue a Adonai, que por isso que vai ser limpo. Todavia será purificado com a água purificadora, o que não puder passar pelo fogo. E tudo aquilo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Lavareis as vossas vestes no 7º dia, para que fiqueis limpos. Depois entrareis no acampamento. Então ele tem uma ordem de purificação aqui. Sim. Ele já entra imediatamente. Olha aqui no versículo 25. Disse o Eterno a Moisés, faze juntamente com Eleazar o sacerdote, com as cabeças das casas paternas da congregação, um inventário de tudo que foi tomado da batalha com Midian, tanto de homens como de animais. Divide a presa em 2 metades, olha aqui. Uma para os soldados que foram à guerra e outra para a congregação. Olha o que é ser rico para com Elohim. É verdade. Amém. Então, para o Eterno tomarás o tributo dos soldados que foram à guerra, 1 em 500, tanto de pessoas como de bois e de jumentos e de ovelhas. Da metade que lhes pertence o tomareis e dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta do Eterno. Essa oferta, ela tem uma finalidade, expiação das vossas almas. Olha aqui, passa a página aí, se você tem que passar, e vai lá no versículo 49 desse mesmo capítulo. E lhe disseram, teus servos fizeram a contagem dos soldados que estiveram sob o nosso comando, e não falta nenhum deles, pelo que trouxemos cada um como presente ao Eterno. Amém. O que achamos em objetos de ouro que foi purificado, o melhor, braceletes, correntes, anéis, brincos e colares, para fazer propiciação pelas nossas almas perante o Eterno. Então ele entrega para a obra do Eterno, para fazer propiciação pelas almas, porque havia sido livre daquele engano dos midianitas, venceram a batalha, o butim teria que ser o despojo, teria que ser dividido. A maior parte, olha aqui em cima, pertence à congregação. Versículo 36, a metade, atribuída aos que foram à guerra, foram 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Eterno foi 675.
Mais que o dobro. Algum ganancioso vai dar isso aqui? De forma alguma. Deixei. É verdade. A pastora citou sobre propiciação da alma. E Yeshua falou exatamente isso. Sim. Que vão pedir a tua alma, você não tem o que dar. Exato. Exatamente. Fazer Saciação pelo pecado. É verdade. Amém. Amém. E o que nós podemos observar, irmãos, que a Torá, ela proíbe esse pecado. Vamos lá em Êxodo 20, versículo 17. O pecado da ganância, da avareza. Porque as pessoas ficam mais preocupadas em adquirir bens aqui e se esquecem totalmente que depois que morrer vai ficar aqui. Se fosse levar, é até mais ou menos compreensível, né? Mas não vai. Exato. Exato. Mas fica tudo na terra. Está enterrado, está ali. Não passa dali. Não é verdade? Quando na realidade nós temos que adquirir lá. Nossa riqueza tem que estar lá. Não, o versículo, capítulo 20 de Êxodo, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu juramento, nem coisa alguma do seu próximo. Ele reafirma, isso aqui é um mandamento, isso aqui é o 10º mandamento da Torá. Pois não, irmão. Segundo Samuel 12, vamos lá. Segunda Samuel 12, 12 de 1 a 7. Pode ler? Estou certo. O Eterno enviou Natã a Davi. Entrando ele na presença de Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha, era a única coisa que ele tinha. A única coisa, a única forma de sustento. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem. Tirou o único sustento dele. Isso é muito grave, irmãos. Que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Eterno, digno de morte é o homem que fez isso, consequência do pecado. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és esse homem. Assim diz o Eterno, o Elohim de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Amém, irmão? Amém, amém. É muito sério, irmãos. Quando nós temos e não compartilhamos, exatamente. Quando nós temos e não compartilhamos, ou já temos o suficiente, ainda queremos o do outro, é muito sério. Amém, amém, amém. Eu vou ter que acelerar aqui. Oi, amém. Pode, claro. Sim. Seja na congregação, seja onde for. Sim. Quando Salomão morreu, houve a divisão das 12 tribos de Israel
por causa de poder e dinheiro. Por quê? O Jeroboão assume, então as 10 tribos encabeçadas por Efraim vão até ele e falam para ele: olha, o povo não está aguentando mais de imposto, está muito pesado, a gente não está aguentando mais, tem como você diminuir? Então ele pede 3 dias para as tribos voltarem ali. E aí, depois desses 3 dias. Jeroboão, filho de Salomão. Isso, Jeroboão. E Jeroboão estava a cabeça de Efraim. Jeroboão foi colocado pelo Eterno sobre as 10 tribos por causa do pecado de Salomão das mulheres. Então, quando ele vai fazer isso, o que ele pede aos conselheiros do pai dele, Salomão, dos mais velhos, o que ele deu a fazer? E os conselheiros falam para ele diminuir o imposto. Fala: olha, diminui, realmente a carga está muito pesada. Diminui o imposto, fica de bem com seus irmãos, que vai ficar tudo certo. Aí ele vai, sai dali e pede aconselhamento aos jovens, colegas deles. E os colegas dele, jovens, falam o que para ele? Olha, mostra o seu poder, mão de ferro, triplica e mostra que você manda nisso aqui, mostra que você tem poder. Então, quando as tribos voltam, ele passa esse recado para as tribos. E as 10 tribos vão para o norte. E aí que existe a tribo do norte, que é chamada de Israel, que fica com o nome de Israel, e a tribo do sul fica com o nome de Judá. Fica Judá, Benjamim, e a tribo de Levi, que não é contada como tribo, como nós sabemos, mas fica com os 3. Né? Aí divide as 10 tribos, que são as 10 tribos perdidas de Israel, e fica a tribo do sul, que é chamada de Judá, que daí provém os judeus. Né? Então, a partir desse pecado, e aí que acontece isso. E sobre aquilo que você começa, então, e aquilo que você começa falando sobre as 2 tribos que pegam as terras antes de atravessar o Jordão, como você falou, todo pecado tem uma consequência. E a consequência dele, pelo que eu li há anos atrás, estudando essa paraxá, foi a seguinte: eles foram, as 10 tribos foram levadas para o cativeiro assírio. E as tribos de Judá foram para Babilônia. São 2 cativeiros diferentes. Adivinha quem foram os primeiros a serem levados para o cativeiro babilônico? Os 2 primeiros, Ruben e Gai, foram das 10 tribos. Os primeiros a serem levados para o cativeiro babilônico. Sim. Isso que você está comentando é verdade, porque o poder, ele é o ganancioso também, ele tem ganância por poder, como nós explicamos lá atrás. Ele tem ganância por poder, tem ganância por status. Ele, além de querer o que o outro tem, ele quer para ter poder sobre o outro. Ele quer estar em cima do outro, ele quer comandar, mandar no outro, pisar no outro. Então a ganância, quando alguém quer poder, também o ganancioso também tem a ganância por poder. E nós lemos lá em Êxodo 20, quando a Torá proíbe isso, em Deuteronômio 5:21, observamos que fala praticamente a mesma coisa. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. A Torá, ela enfatiza que não se deve fazer. Ela não permite, ela já nos instrui e mostra: não cobiçarás. Ela já deixa claro, é não e ponto. E Yeshua vem lá, como a gente já leu também, no 12:15, ele nos advertiu sobre isso. Quando a gente leu lá no capítulo 12 de Lucas. Mas vamos dar uma olhada em Mateus 6:19, por favor. Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 24. Eu vou ler só o versículo de Lucas, vocês não precisam ir lá, tá? Para vocês verem como está totalmente ligado. A palavra do Eterno é totalmente ligada.
12, eu vou ler o versículo 15 de Lucas. Vocês podem ficar em Mateus 6, que eu só vou ler esse versículo. Então lhes disse Yeshua: cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Ele está nos advertindo sobre isso. Vamos a Mateus 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo, vamos até o 24. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são estas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Elohins e as riquezas. Nós não podemos servir. O ganancioso, ele serve o quê? Ele não consegue servir ao Eterno, porque tudo que ele faz com a ganância o afasta do Eterno, o afasta da vontade do Eterno. À medida que ele tem uma ganância, ele se afasta, porque ele vai totalmente contra. A Torá é muito clara, ela já proíbe, lá na Torá está proibindo, e Yeshua vem aqui ratificando que é a Torá, e afirmando que não se deve fazer essas coisas. E não precisa esperar que seja uma pessoa assim muito malvada, ou egoísta, individualista, não. É só se preocupar mais com aquilo que é o desejo do Eterno. O mandamento diz: amar o Eterno sobre todas as coisas. Amar tem que ser mais do que todas as outras. Sim. Se você coloca alguma coisa entre você e o Eterno, você já pensando aí. Então assim, não precisa ser assim, um corrupto, um político que todo mundo odeia. Não precisa ser uma figura dessa, não. É só você colocar entre o Eterno e você uma coisa que te afasta dele. Qualquer coisa que eu coloco: filho, esposa, família, bens materiais, um emprego, uma vontade, seja da qual for. Por isso o salmista no Salmo 49, quando ele coloca para falar sobre isso, ele fala assim: tanto humildes quanto humildes, a palavra é mesa para todos. Exato. Queria que vocês lá em Romanos 1:29. Já estamos aqui perto. Romanos 1, o versículo 29, mas nós vamos ler do versículo 19 em diante. Do versículo 19 em diante. Esse texto ele serve para a gente aprender que a ganância é uma das obras da carne, que é um dos principais vícios humanos. A ganância é uma das obras da carne, que é um dos principais vícios humanos. Um dos principais vícios humanos. Romanos, vamos lá no versículo, Romanos 1, 19. Visto que o que Elohim se pode... Estou certo. Visto que o que de Elohim se pode conhecer, neles manifesta, porque Elohim lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Elohim, o seu eterno poder e a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Pois tendo conhecido a Elohim, não o glorificaram como Elohim, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Vamos pular lá para o 29. Estão cheios de... O 22 diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A gente pula para o 29. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Elohim, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição
natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, embora tenham conhecimento da justiça, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. O homem que está contaminado pela ganância, isso a gente já viu há um tempo atrás também, ele é um idólatra, porque uma das características do ganancioso é que ele é idólatra. E por que ele é idólatra? Pelo que você falou, exatamente pelo que o Léo falou. Ele tem um desejo, uma obsessão por algo, ele coloca aquilo acima do eterno, ele passa a adorar aquilo e aquilo o torna como um Deus para ele. Exatamente. E aí, qualquer coisa, o ganancioso, o avarento, o cobiçoso, qualquer um que deseja algo acima do eterno, ele é um idólatra, porque aquilo vem de dentro dele e ele emana toda a sua idolatria por aquele objeto, aquela coisa, a sua família, o teu filho, o teu emprego, seja o que for. É o verso 23 de Romanos aí que você está lendo. O verso 23, vamos repeti-lo? Ah, não, 23 nós não lemos. Não leu. E mudaram a glória do Elohim incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como as de aves, quadrúpedes e répteis. De uma pessoa que eu admiro muito, que é Paulo. Mas que serve, quando eu falo isso aqui que eu vou ler, é exatamente o que eu sou, o que eu me sinto. Entendeu? Porque a nossa luta, como disse o nosso irmão lá perfeitamente, para falar que eu falei, é contra nós mesmos. A nossa maior luta do ser humano, desde quando nós caímos do jardim do Éden, nós perdemos o nosso corpo espiritual e Deus nos deu um corpo carnal a partir daquele momento. Podemos viver dessa forma que a gente está hoje, a nossa luta é contra nós mesmos. Eu queria levar vocês, se você me permitir, e para ajudar aí no seu perfeito, em Romanos, continuando Romanos, só que 7, a partir do versículo 7. Olha o que Deus fala, olha o que Paulo fala, você não está, se é isso que você está falando, tudo que você falou até agora. Olha só o que ele diz. Se você puder ler para mim, você está com o microfone, a partir do 7, até, deixa eu ver, até o 16, se não me engano. Por favor. Que diremos, pois? É a Torá pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da Torá. Pois eu não conheceria a cobiça, se a Torá não dissesse, não cobiçarás. O pecado, porém, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a Torá estava morto o pecado. Outrora, eu vivia sem Torá, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Portanto, a Torá é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Amém. Logo tornou-se o bom em morte para mim, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Bem sabemos que a Torá é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consigo com a Torá que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa Torá em mim, que quando quero fazer o bem,
o mal está comigo, pois segundo o homem interior, tenho prazer na Torá de Elohim, mas vejo nos meus membros outra Torá que batalha contra a Torá do meu entendimento e me prende debaixo da Torá do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças ao eterno Yeshua HaMashiach, o vosso Adão. De sorte que com o entendimento sirvo a Torá de Elohim, mas com a carne a lei do pecado. Exato. É verdade. Obrigado, Michel. Exato. Esse texto que ele está falando é muito claro aquilo que a pastora tem nos ensinado quanto à morte da natureza carnal. Sim. Bem claro, agora a gente percebe isso aqui, porque não se ensina só isso, simplesmente a morte da natureza carnal. A morte da natureza carnal. Nós precisamos matar a nossa natureza carnal para que cresça. Essa luta que até está conosco, que a gente não sai disso. Constantemente. É isso aí. Dia após dia após dia. E quando eu estava falando que o homem contaminado, ele é um idólatra, por quê? Porque ele passa a adorar aquilo que ele mais deseja, ele mais cobiça, ele mais quer, o ganancioso, ele viola também um outro mandamento, que é o que está lá em Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim, que foi o que o Léo falou. Então, tudo isso afasta do eterno. Porque a Torá explica o que não pode. Ela fala, não se deve. Não é verdade? E Yeshua ainda vem e afirma também em cima disso. E nós ainda cometemos o erro, sabendo de tudo isso, que não devemos, não podemos, mas infelizmente às vezes queremos. Sim, irmão? Yeshua HaMashiach nos ensinou justamente isso, que diz aqui no verso 25 do capítulo 7 do Romanos, que segundo a carne, da lei do pecado, ele está sendo morto, né, a mortificação da carne. O Yeshua HaMashiach nos ensinou isso em sua morte e ressurreição, quando ele morre, o corpo ali, demonstrando para nós que o nosso dia a dia seria uma forma de ser entregue dia a dia como cordeiros mudos, sacrificados, um sacrifício diário para poder alcançar o terceiro dia, que seria a vida eterna. Seria mais Amém, amém, amém. Amém. É a pergunta? Desculpa. Eu não entendi como pergunta, me perdoe. É o princípio. Totalmente cristianizado. Quando ele está falando desse sacrifício, ele está dizendo, há um tempo determinado para sacrificar, de manhã e à tarde. Venha que eu virei ali e falarei contigo, para te ensinar. Entendeu? Por não, aquilo que nós estamos falando hoje pela manhã, que eu e você precisamos obedecer aquilo que o Eterno determina na sua Torá, nos seus mandamentos. Ele já tem estabelecido um tempo para um encontro conosco. Esse tempo é diário, semanal, mensal e anual. Como? Nas orações da manhã e da tarde. Há um tempo que ele vem e encontra conosco para ensinar e falar. Quando ele ensina, você começa a matar a natureza carnal e a se tornar um novo homem. É por isso que ele fala desse sacrifício. Porque quando você se reporta ali, o sacrifício do Mashiach foi único, singular. Sim. Ele apenas se deu para toda a humanidade. Então, quando se fala de sacrifício, são desses sacrifícios que estão ali em Números, capítulo 28, que são obrigatórios. Ele promete em Êxodo 29, que ele vem e fala conosco. Então venha encontrar-se com ele. Venha para ele mostrar onde estão os nossos erros. Venha para ele nos ensinar a sua Torá. Venha para se submeter a ele. Há um tempo para isso. E não dentro desse contexto, ao terceiro dia ressuscitou. Sim. Ao terceiro dia ressuscitou, ele está falando dentro de um contexto único, de um sacrifício único, que é o de Yeshua HaMashiach. E nós temos que sacrificar todos os dias. Todos os dias. Miqueias 2:2, né? Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Eu estou tentando acelerar, agora ele está aqui comigo. Faz parte aqui, ó. Obrigado. Baruch Hashem, amém. Estamos em linha. Vamos lá, tentar pegar meu raciocínio novamente.
o ganancioso que se torna idólatra. Já chegamos a esse ponto. Amém? O outro detalhe que é interessante, quando eu sou ganancioso, eu me torno idólatra, e eu cometo um pecado individual, eu já tenho umas consequências que não são poucas. Mas quando eu sou ganancioso, me torno idólatra, e levo outros a pecar por esse pecado, as consequências são infinitamente piores. Porque já é errado, e já é um problema grave para mim, quando eu sozinho cometo um erro para com Adonai. Agora, quando eu levo outros a se contaminarem com o mesmo pecado que eu tenho, as consequências são muito maiores. E a ganância, ela sim faz com que outros pequem, através do ganancioso. Provérbios 28, 25. 28, 25. Nós vamos ver exatamente isso. 28, 25. Eu vou ler nessa versão, depois eu vou ler numa outra versão. 25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Eterno prosperará. Numa outra versão que eu li, a atitude gananciosa move a discussão. E aí ele continua. Mas o que confia no Eterno prosperará. Então, uma atitude minha gananciosa no meio da comunidade, ela pode mover discussão, ela pode trazer outros a pecado, sim. Concoré. Verdade, irmão. Isso. Amém. Se me perdoa que eu não vou lá porque eu estou correndo. Mas continua contribuindo. Porque falta um bocado aqui ainda. Amém, amém. Lembra, a gente precisa frisar sempre que o ganancioso é avarento, ele não divide, ele não compartilha, não pensa no necessitado, porque se ele não divide, ele não pensa no necessitado, consequentemente ele se afasta de Adonai. Vamos em Salmo 10, versículo 3. E ele não só se afasta, ele também despreza as coisas do Eterno. Provérbios, eu falei para vocês e não fui. Provérbios, perdão. Salmos. Desculpa. Salmos 10, versículo 3. Capítulo 10, versículo 3. O ímpio gaba-se da sua própria cobiça. O avarento amaldiçoa e insulta o Eterno. Muito forte. Vou repetir. O ímpio gaba-se da sua própria cobiça, ganância, avareza. O avarento amaldiçoa e insulta ao Eterno. Então, além de me afastar, eu estou insultando ao Eterno. O pecado individual já gera consequências, foi o que eu falei, não é verdade? E quando eu faço e contamino outros, ele é muito pior. Efésios 5, vamos lá? Efésios 5, nós vamos iniciar no versículo 3. Amém? Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça. Vou ler nessa tradução, depois eu vou ler numa outra, que eu achei mais interessante, mas vamos continuar. A prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino do Machia, do Machia, do Eterno, de Elohins. Agora eu vou ler numa outra tradução, que eu achei bem a entre vocês, prestem bem atenção, por favor. Entre vocês não se deve nem mencionar a imoralidade sexual ou qualquer tipo de impureza ou ganância.
Essas coisas são totalmente impróprias para o povo santo de Elohim. Vocês também devem deixar de lado a obscenidade, as conversas tolas e a linguagem obscena. Em vez disso, devem dar graças, pois estejam certos disso: nenhuma pessoa sexualmente imoral, impura ou gananciosa, isto é, idólatra, não tem parte no reino do Messias e de Elohim. Olha isso, irmãos. Olha só como isso é forte. Olha isso como é forte. Não tem parte. O ganancioso não tem parte no reino. Ele é excluído. Ele é totalmente separado. Existem dois tipos de separação. Eu me separo para me purificar, e eu sou separado ou sou expurgado para fora porque cometi um pecado e estou contaminando a comunidade. Quando eu ainda tenho a oportunidade, pela misericórdia do Eterno, de me afastar, me purificar e me corrigir, eu tenho que dar glória ao Eterno. Agora, quando eu sou expurgado pelo Eterno, sou retirado com a morte ou com uma doença qualquer que me impossibilite, é muito pior. É muito pior. Vamos ver Marcos 7, versículo 20. E nesse capítulo nós vamos observar que esse pecado de ganância é algo que está dentro de nós. É algo que vem de dentro para fora. Marcos 7. Yeshua dizia: o que sai do homem é o que o contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, os desejos incontroláveis, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Isso vem de dentro. Se dentro de mim eu tenho essa ganância, eu preciso controlá-la. E como eu vou controlá-la? Nós já falamos, através do meu domínio próprio. E como eu vou conseguir ter domínio próprio? Que nós aprendemos constantemente aqui. Sacrifício diário. Amém. 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 Sacrifícios diários. Daeno. Com oração, leitura da palavra, busca de intimidade com o Eterno. Tudo isso é a manutenção que nós devemos fazer para que a minha natureza carnal, que é impura, não saia. E ela saindo, ela venha contaminar outros. Esse cuidado e essa manutenção, ela tem que ser diária, constante. Não só aqui. Porque de nada adianta eu vir num shaharite, na presença do Eterno, quando eu estou na rua, falo o que não devo, falo um palavrão, ou me irrito desnecessariamente, e de tarde volto aqui e vou novamente. Com certeza eu tenho que errar, e quando errar, pedir perdão ao Eterno. Mas isso não pode ser uma prática. Eu já sabendo que o Eterno me perdoa, Ele tem misericórdia de mim, eu não me preocupo em errar. Não, muito pelo contrário. Através do sacrifício diário, eu aprendo e eu domino a minha vida. Eu tenho que me conter, exatamente, através disso. E é uma manutenção constante e diária. E normalmente, o pecado pela ganância, o pecado pela cobiça, a avareza, nós vamos encontrar lá em Provérbios 28, vamos voltar lá. Provérbios 28, vamos iniciar do versículo 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Fazer acepção de pessoas não é bom, contudo, até por um bocado de pão o homem transgredirá. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe o que a pobreza o aguarda.
O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que bajula com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é errado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta a contenda, mas o que confia no Eterno prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente é livre. Vamos em Miqueias. Vou continuar lendo aqui. O que dá ao pobre não terá necessidade. Olha aqui. O que não é ganancioso, ele divide. O que dá ao pobre não terá necessidade. Versículo 27. Mas o que dele esconde, aos olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, os homens se escondem. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Amém. Miqueias 2:2. Sim. Você lê para mim, Leomar, comigo, amado? Miqueias 2, versículo 2. Miqueias 2:2. Cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência ao homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Eterno: projeto mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Até aí tá bom. Tem? Até aí tá bom. Era o versículo 2 só. Perdão. Nós aprendemos aqui, irmão, cobiçoso é idólatra. O idólatra se afasta do Eterno. E ele é injusto. Ele comete os seus erros e tem as consequências do seu pecado. E que essa ganância, ela vem de dentro da gente. Agora vamos trazer isso para o coletivo. Se eu estou aqui dentro, e eu sei que eu preciso estar em constante manutenção com o Eterno, constante manutenção, porque nós não podemos ser egoístas e querer ficar dentro das quatro paredes apenas. Nós não podemos querer ficar somente aqui dentro quando tem todo um mundo lá fora que precisa de nós. Mas de nada adianta eu sair daqui e ir lá para fora, se eu não estiver fazendo constantemente a manutenção, eu estiver em linha com Adonai, com o domínio próprio, para que eu, ao invés de contaminá-los, eu os edifique, eu os abençoe, e que eles possam ver em nós a glória do Pai. A glória do Pai. E de igual forma, se eu estou preparado, se eu estou em linha com o Eterno, obedecendo tudo o que Ele determina, estando aqui fazendo a manutenção, todos aqueles que vêm aqui necessitados, quebrados, totalmente imundos, nós estaremos totalmente preparados para não acontecer o que aconteceu lá que as mulheres de Moabe fez naquele povo de Israel, não. Elas contaminaram eles porque eles estavam em pecado. Eles se prostituíram, eles as desejaram, foram cobiçosos. Agora, se nós estamos aqui em linha com o Eterno, eles vão vir, e nós vamos aceitá-los, vamos auxiliá-los, vamos orientá-los, mas estaremos totalmente imunes, para que não sejamos contaminados. Mas nós temos que abrir o braço para eles, nós temos que ir lá fora, se for o caso, buscá-los e trazê-los aqui. Para quê? Para que nós mostremos a todos eles a glória do Pai que se manifesta em nós. Porque para nós é motivo de alegria. Nós temos a oportunidade de estarmos aqui, de termos um local e aprendermos Shabat após Shabat. É uma oportunidade que o Eterno nos deu de entender isso. E retornarmos aquilo que Ele nos instrui na sua Torá. Isso é um privilégio e nós não nos damos conta disso. Que isto é um privilégio para nós. Muitos não têm, gostariam de ter. Outros não têm, nem querem ter, mas muitos não têm, gostariam de ter esse privilégio que nós temos, de estar aqui, Shabat após Shabat, e nós muitas vezes fazemos o quê? Negligenciamos a Torá do Eterno, negligenciamos aquilo que Ele nos instrui, negligenciamos aquilo que Ele nos manda fazer, aquilo que Ele nos manda não fazer. Porque todas as regras, todos os procedimentos, tudo que eu preciso para a minha vida, ter uma vida em linha com o Eterno, está aqui. Está aqui.
E com a manutenção diária, a gente vai aprendendo cada vez mais, nós vamos ficando mais fortes, nós vamos ficando mais próximos do Eterno, nós vamos nos protegendo para que nós possamos andar e poder ir lá fora, quando tivermos com a mesa da glória, podemos ir lá na rua 7, como já fazemos, e ali expressar a nossa alegria por estar adorando o Eterno, e outros passarem por nós e ver essa alegria e serem comovidos da mesma forma. Lá na piedade, quando na segunda, quarta e sexta estamos lá orando na quadra, aquelas crianças que passam óleo, aquelas senhoras que observam, elas possam observar, pois através até de... Às vezes não precisamos de nenhuma palavra, uma atitude que ela se faça constante, que ela é boa, outros se comovem, e eles acabam sendo transformados pelo nosso exemplo. Precisamos dar o exemplo, precisamos dar o exemplo. Não podemos entrar e sentar e só escutar e sermos egoístas e guardarmos para nós. Não podemos ser egoístas e guardarmos só para nós. Nós temos que aprender e levar para outros. Porque se nós fizermos isso, se eu venho aqui, sento e me limito a ficar aqui, aprender e guardar só para mim, eu estou sendo egoísta. Eu estou sendo totalmente egoísta. Eu preciso aprender e levar para a minha empresa, para o local que eu jogo meu futebol, para a minha escola, para a minha família, para qualquer lugar que eu vá. Nós temos que aproveitar e levar tudo que nós aprendemos. Sermos testemunhas em nome de Yeshua HaMashiach. Por quê? Porque o Eterno é fiel. Ele é fiel. Ele é misericordioso. Ele é justo. A base do seu trono é o quê? É a justiça. A base do seu trono é a justiça. Então, se eu sei que a base do trono do Eterno é a justiça, eu não posso cometer injustiça. De forma alguma. E Ele é fiel. Aquilo que Ele disse que faria, fez. E aquilo que Ele disse que ainda fará, fará. Eu creio nisso. Nós devemos crer nisso. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Sim? Onde? 1 João? 1 João, capítulo 2. Vamos lá. 1 João. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que fez a vontade de Elohim permanece para sempre. Amém.